Eu sei que muitos não vão acreditar. Talvez você seja um desses. Mas peço que, antes de duvidar, ouça até o fim. Deus me mostrou algo. E não foi um simples aviso. Foi um chamado urgente. Uma revelação que queimou em mim como fogo que não se apaga. Antes de começar, escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. É sempre bom saber quem está acordado nesse horário estranho, assim como eu naquela noite. Era só mais uma madrugada. Eu estava deitada, cansada, com o corpo esgotado por causa da rotina, da correria e de alguns problemas de saúde que tenho enfrentado. Minha ideia era dormir cedo, mas havia uma inquietação que não me deixava. O relógio já tinha passado, da meia-noite quando finalmente fechei os olhos. Mal sabia eu que, naquela noite, eu não entraria em um sono comum. Entraria em algo que depois fui entender como uma visão enviada por Deus. No começo, parecia apenas um sonho. Eu estava em uma casa simples como as da roça. Tinha cheiro de terra molhada, como se tivesse chovido fazia pouco tempo. Um silêncio denso pairava no ar. Dava para ouvir o barulho dos próprios pensamentos. As janelas estavam abertas, e por elas eu via um campo sem fim, coberto por uma névoa que parecia não se mover. A sensação era de que o tempo estava congelado. Eu andava pela casa, tocava nas coisas, e tudo parecia real demais. Foi aí que percebi. Eu estava lúcida, como se estivesse acordada dentro do sonho. E então, algo começou a mudar. A atmosfera ficou pesada. O céu lá fora começou a escurecer mesmo sendo dia. As nuvens ficaram densas e uma coloração vermelha começou a se formar no horizonte. Era um vermelho estranho, meio opaco, como se o sangue tivesse sido misturado com fumaça. O medo começou a crescer dentro de mim. Tentei sair da casa, mas as portas pareciam trancadas. Não por trancas normais, mas como se uma força invisível me impedisse. Foi quando uma voz sussurrou bem atrás de mim. Você precisa ver, não feche os olhos, não tente fugir. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Só o vento entrando pela janela. Mas o que me assustou de verdade foi o cheiro. Era como enxofre, como coisa queimada. E aquele cheiro vinha de fora. Andei até a janela e foi então que vi algo impossível. No meio do campo, surgiu uma coluna de fogo que não queimava a grama. Era como uma chama espiritual. E do fogo começaram a sair vultos, silhuetas humanas, mas distorcidas, sem rosto, sem identidade. Elas caminhavam lentamente em direção à casa, mas não me viam. Era como se eu estivesse assistindo a algo proibido, algo reservado apenas aos olhos, daqueles que têm a missão de anunciar. Minha respiração estava acelerada. Eu sentia o coração martelar dentro do peito. Sabia que aquilo não era um sonho comum. Já tive muitos sonhos estranhos na vida, mas esse era diferente. Eu sentia que não estava sozinha. A casa, que antes era um refúgio silencioso, agora parecia uma prisão de vidro, onde eu via o apocalipse se aproximando e não podia fazer nada. E então, a voz voltou. Dessa vez, mais firme, mais próxima. Não era assustadora, era dolorosa. Filha, tudo o que você verá se cumprirá. Você foi chamada para avisar. Dezembro será o mês em que os olhos dos homens se abrirão, mas muitos não suportarão ver. Tentei perguntar, ver o quê, Senhor? Mas nenhuma palavra saía da minha boca. Eu só chorava. Um choro que escorria sem barulho, sem som. Como se minha alma estivesse chorando por mim. A casa começou a tremer. As paredes se desfaziam em fumaça, como se estivessem sendo levadas pelo vento. Eu estava agora em pé, no meio do campo. A coluna de fogo já tinha sumido, mas o céu continuava vermelho. Senti uma brisa fria passar por mim, e uma sensação de urgência tomou conta de todo o meu ser. Olhei para o céu e vi como se fosse uma tela. Uma espécie de janela que se abriu, mostrando cenas futuras, rápidas, fragmentadas, mas claras. Vi multidões correndo,
Vi pessoas presas dentro de suas casas. Vi igrejas sendo esvaziadas e outras sendo consumidas por algo invisível. Vi pastores chorando diante de púlpitos vazios e crianças com olhos brilhando como se estivessem despertando para algo muito maior. Foi então que ouvi o nome do mês. Dezembro. A palavra ecoou 7 vezes, cada vez mais grave, e depois um sussurro. 2025. O mês onde o véu será rasgado mais uma vez. Tudo desapareceu. Eu acordei com o corpo encharcado de suor, a respiração pesada e lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Olhei para o relógio do meu quarto. Ele piscava. Havia caído energia, mas o horário congelado nele era 3h33 da manhã. Eu não consegui dormir mais naquela noite. Fiquei sentada na cama, orando, tentando entender. Durante os dias seguintes, Deus continuou falando comigo, revelando os significados, os sinais e o que viria depois. E é sobre isso que eu vou continuar te contando agora. Porque o que vi a seguir foi ainda mais claro e mais assustador. O céu ficou vermelho como sangue. Nos dias que seguiram aquela madrugada, minha mente não conseguia escapar do que eu tinha vivido. Eu andava como se flutuasse, com a cabeça longe, revendo cada detalhe, cada cor, cada palavra sussurrada. Eu sabia que tinha sido real. Não foi um delírio, nem uma impressão causada pelo cansaço. Aquilo tinha sido espiritual. Uma visão. Foi só 3 noites depois que tive a segunda revelação. Eu estava orando. Tinha deixado tudo de lado. Não assistia mais TV. Não falava mais de coisas banais. Parecia que Deus me tinha puxado para um outro lugar dentro de mim. Mais profundo, mais sensível. E naquela noite, sem sequer perceber quando dormi, fui levada de novo. Dessa vez, eu estava deitada no chão, em uma montanha muito alta. Eu sentia as pedras sob minha pele, e o vento era forte demais, como se fosse me carregar. Levantei devagar, e logo à minha frente um céu vermelho, mas não um vermelho bonito de pôr do sol. Era um vermelho espesso, como sangue coagulado, e ele se mexia. Eu sentia a pele do meu corpo toda arrepiar. O céu não estava apenas colorido. Ele estava vivo e pulsava como se respirasse. Nuvens se torciam como serpentes no ar, e trovões mudos rasgavam o horizonte. E no meio desse céu vivo, surgiu uma figura brilhante, mas que não tinha forma. Era como uma presença de luz misturada com fumaça. Não dava para encarar diretamente, mas senti que era um anjo, ou algo próximo disso. Ele não falava, com a boca, mas eu ouvia sua voz dentro de mim, como se meu coração estivesse traduzindo o que ele dizia. Os sinais já estão nos céus, e ainda assim eles zombam. E então, ele estendeu a mão, ou o que parecia ser uma mão, e apontou para baixo. Na hora, tudo girou, e fui levada como se fosse voando sobre várias partes do mundo. Via paisagens conhecidas, grandes cidades, São Paulo, Nova York, Tóquio, Londres, Jerusalém, todas com o mesmo céu vermelho. As pessoas estavam nas ruas, olhando para cima, com os rostos tomados por medo, incredulidade, confusão. Luzes piscavam. Aviões eram forçados a pousar. Aparelhos eletrônicos falhavam. Eu via as televisões transmitindo, e mesmo assim ninguém sabia explicar. Era como se o mundo inteiro estivesse testemunhando algo ao mesmo tempo. Algo que a ciência não conseguia medir, que os políticos não conseguiam ignorar, e que os religiosos mais céticos não conseguiam explicar. Eu vi uma mulher cair, de joelhos em frente a um hospital. Ela gritava: "É o sangue do Cordeiro! Ele está voltando!" E outras pessoas riam dela. Mas, de repente, começaram a tossir, a se curvar, como se algo tivesse atingido seus pulmões. Havia pânico. Voltei à montanha onde o ser de luz ainda me observava. Ele então apontou para cima. Olhei novamente e vi que o céu agora tinha olhos. Não eram olhos humanos. Eram olhos gigantes que atravessavam o firmamento como se o próprio universo estivesse me encarando. Esses olhos choravam. Mas em vez de lágrimas, caíam faíscas.
pequenos pontos de luz que atingiam a terra como meteoros. Onde caíam, surgiam rachaduras no chão. Pequenas, mas crescentes, como se fossem portais. Eu sabia, dentro de mim, que aquilo era simbólico. Algo estava sendo aberto. Algo antigo. Algo que deveria permanecer fechado. Estava se abrindo. De repente, o céu vermelho se partiu em duas metades. Uma ficou ainda mais escura, como noite, absoluta. A outra se tornou cinza, com um brilho quase prateado. Era como se houvesse uma guerra no céu. 2 reinos sendo preparados. E entre os dois, surgiu um som. Não era uma trombeta. Não era um trovão. Era um grito. Mas não um grito humano. Era como se a própria criação gritasse. As árvores estremeceram. Os mares se agitaram. E eu vi os animais saindo de seus esconderijos, confusos, assustados. E foi então que ouvi mais uma vez a voz. Dezembro será o divisor, o último mês antes do grande silêncio. Haverá luz no engano e trevas disfarçadas de salvação. Essas palavras me rasgaram por dentro. Fiquei ali, na montanha, sem entender tudo, mas sentindo que tinha sido marcada para ver o que muitos não veriam. Quando olhei para baixo, vi que meus pés estavam cobertos de uma poeira dourada. Era como se eu tivesse sido consagrada, separada para algo. Voltei para o corpo com um susto. Pulei da cama, suando frio, e olhei o relógio. 3h33 da manhã, outra vez. Na mesma hora caí de joelhos. Não conseguia nem falar. Só chorava. Meu peito doía. O peso espiritual era tão grande que parecia que eu ia desmaiar. Fiquei ali, por minutos ou horas. Não sei dizer. Só sei que depois disso, as coisas começaram a acontecer de forma cada vez mais intensa. Comecei a ver padrões. Notícias, que antes pareciam isoladas, agora faziam sentido. O céu, em alguns dias, estava mesmo diferente. Havia relatos de auroras estranhas no hemisfério sul, onde isso nunca ocorre. O pôr do sol estava mais vermelho. Satélites apresentavam falhas inexplicáveis. Animais marinhos encalhavam em massa. E sonhos. Outras pessoas ao meu redor começaram a ter sonhos. Parecidos. Como se um chamado coletivo estivesse sendo disparado. E eu sabia. Tudo isso era só o começo. O céu sangrando era o primeiro sinal, porque o que viria depois seria ainda mais difícil de suportar. O livro antigo na prateleira, esquecida. Poucos dias depois da visão do céu sangrando, algo estranho aconteceu. Eu estava limpando a casa, tentando ocupar a mente. Mas tudo dentro de mim gritava que algo ainda estava por vir. E foi nesse estado que entrei no pequeno quartinho de depósito, onde guardamos livros antigos, caixas de papéis, lembranças que ninguém mais olha. Um lugar esquecido. Algo me atraiu até uma estante no fundo. Uma poeira espessa cobria tudo, e o cheiro de mofo me fazia arder os olhos. Mas meus dedos foram direto a um livro. Um volume grosso, encapado com couro escuro, com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Não tinha título, nem nome de autor. Só um relevo estranho na capa. Algo que parecia uma cruz deformada, com círculos ao redor. Quando abri, o ar ao meu redor pareceu mudar. O tempo desacelerou. Era como se eu tivesse invadido um lugar proibido. As páginas estavam amareladas, quase frágeis, mas o conteúdo ali me tirou o fôlego. Era um texto antigo, com frases entre o português arcaico e um idioma que eu não reconhecia. Talvez hebraico, ou algo ainda mais primitivo. Mas o mais assustador é que eu conseguia ler. Eu entendia cada palavra. Era como se algo estivesse traduzindo dentro de mim. As primeiras páginas falavam de uma lua em sangue, que surgiria no último mês de um ciclo de 7 anos. Um tempo de julgamento. Falava de 4 ventos que seriam soltos das extremidades da terra, trazendo desequilíbrio ao clima, aos governos e à mente humana.
E em seguida vinha a frase: na entrada do 12º mês, o livro será aberto nos céus e todo olho verá. Aqueles que receberam visões serão convocados para falar, mas poucos ouvirão. Aquilo me gelou. Eu sou uma dessas? Fui uma das convocadas para ver e falar? Continuei lendo. O livro falava sobre símbolos nos céus, alterações nos campos magnéticos da Terra, e uma voz que seria ouvida no deserto. Não um deserto literal, mas um lugar de vazio espiritual, onde as vozes humanas se calaram e só restou o silêncio de Deus. Vi então uma ilustração no meio das páginas, um mapa, mas não de países. Era um mapa astronômico, com uma data escrita à mão. 21 de dezembro de 2025. Naquele momento, meu coração quase parou. Era a data exata que eu tinha visto nas visões. Uma convergência astral rara, com 3 corpos celestes se alinhando de forma que formavam uma figura, o olho. O mesmo olho que eu tinha visto no céu pulsando, encarando a Terra. O livro dizia que essa data marcaria o fim da espera, que o tempo entre os tempos acabaria e que os selos invisíveis começariam a se romper. Mas o mais estranho era o que vinha depois. Um pequeno parágrafo escrito à mão diferente do resto do texto. Parecia ter sido adicionado por alguém depois. Dizia: se você encontrou este livro, saiba que foi escolhida. As visões continuarão. O céu vai te ensinar. Não confie nas vozes altas. O engano virá vestido de glória. Registre tudo. E fuja do dia 24. Fuja do dia 24? Que tipo de aviso era esse? Tentei buscar de onde aquele livro tinha vindo. Perguntei à minha mãe, que é colecionadora de Bíblias antigas. Ela jurou que nunca viu aquele exemplar. Disse que jamais teria guardado algo com símbolos daquele tipo, porque soavam estranhos, quase esotéricos. Vasculhei tudo. Lombadas, orelhas de páginas, até a capa por dentro. Nenhum nome, nenhuma data, nada que me ajudasse a rastrear a origem. Mas havia algo mais. Em uma das últimas páginas, encontrei uma carta dobrada. Era manuscrita, com tinta azul já meio apagada, e começava com uma frase arrepiante. Irmã Nádia, se você estiver lendo isso, então o tempo chegou. Eu nunca conheci nenhuma Nádia, mas aquela era a minha letra. Era como se eu tivesse escrito aquilo num futuro? A carta falava de 3 sonhos que ainda me seriam dados e de uma missão que eu precisaria cumprir antes do fim do mês. Dizia que o mundo iria rir, zombar e que muitos me chamariam de louca, mas que os que precisassem ouvir, ouviriam. E então terminava com um lembrete. Não ignore os sinos. Quando ouvirem sem ninguém os tocar, saberão que é hora. Eu sentei no chão e chorei. Chorei como uma criança. Não era só o medo, era o peso, a responsabilidade. Eu não queria isso. Não pedi por visões, nem por livros antigos, nem por datas marcadas. Eu só queria ter uma vida comum. Mas ali, entre aquelas páginas, algo maior estava sendo revelado. E naquele instante, eu ouvi um som vindo da rua. Um sino. Sim, um sino real. Mas não era de igreja. Era mais grave, mais arrastado. Como os sinos antigos de castelos. E não havia nenhuma igreja perto da minha casa. Fui até a janela, trêmula, e olhei. Nada. Só o som pairando no ar. Longo. E depois, silêncio. Voltei para o livro, e dessa vez, uma nova frase apareceu nas páginas, como se tivesse sido escrita com fogo invisível, revelada apenas naquele momento. O céu se abrirá para os que virem o invisível. Dezembro não é o fim, é o portal. Depois disso, as visões não foram mais apenas sonhos noturnos. Elas começaram a acontecer enquanto eu estava acordada. Eu podia estar lavando louça, dirigindo, no mercado, e de repente, tudo ficava mais lento, mais denso.
e o mundo ao meu redor desaparecia. Eu era transportada, e tudo me levava para um mesmo lugar, uma torre, antiga, escondida, que eu nunca vi pessoalmente, mas que de alguma forma eu sabia que existe, e é lá que as peças vão se juntar. É lá que tudo será revelado. A torre que me chamava nas visões. Depois daquela descoberta perturbadora no livro, tudo mudou. Não havia mais volta. Meus dias ficaram mais silenciosos, mas minha mente, barulhenta. Eu evitava contar para as pessoas ao meu redor. Algumas vezes tentei insinuar que estava tendo sonhos estranhos, ou que sentia um pressentimento sobre o fim do ano. A maioria apenas ria, dizendo que era coisa de gente estressada, cansada. Mas eu sabia. Algo muito maior estava se formando no invisível. As visões que antes vinham apenas à noite começaram a me assaltar durante o dia. Elas não duravam muito, alguns segundos talvez. Mas nesses segundos, o tempo parecia se expandir. As cores mudavam, os sons diminuíam, e uma espécie de véu caía entre o mundo real e o espiritual. Sempre me levavam para o mesmo lugar, uma torre antiga. Essa torre era imensa, de pedra escurecida, gótica e envolta em neblina. Sempre surgia no meio de um campo seco, onde o vento soprava, forte, uivando entre as estruturas. Havia símbolos gravados nas paredes externas, parecidos com os do livro. Círculos entrelaçados, olhos com asas e o mesmo sinal da cruz deformada. No topo, havia uma luz tênue que pulsava, como um farol chamando de longe. Mas não era uma luz comum. Tinha algo consciente nela. Era como se me observasse de volta. Eu nunca conseguia entrar. Todas as vezes que me aproximava da torre nas visões, algo me detinha. Uma força invisível me impedia de atravessar os portões enferrujados. E de alguma forma eu sentia que ainda não era a hora. Mas uma das vezes foi diferente. Era tarde da noite. Eu tinha acordado suando, com o coração acelerado, depois de um sonho sobre um céu rachado, como se o firmamento fosse vidro prestes a se despedaçar. Fui até a cozinha beber água, tentando acalmar minha respiração. Quando voltei para o quarto, senti a temperatura cair bruscamente. Meus braços se arrepiaram. O ar estava pesado, quase denso demais para respirar. E então aconteceu. Tudo escureceu, mas eu não apaguei. Fui puxada para uma espécie de limbo. Não era sonho, nem vigília. Era como se meu corpo estivesse entre dois mundos. E lá estava ela, a torre, mas dessa vez aberta. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. Um som metálico ecoava por dentro, como correntes se arrastando. E uma voz que não vinha de fora, mas de dentro de mim dizia: entre, o tempo está sendo encurtado por causa dos escolhidos. Avancei com medo, mas também com uma estranha coragem. O interior era frio, úmido, e as paredes tinham inscrições em línguas que mudavam diante dos meus olhos. A torre não era apenas uma construção, era um guardião, um arquivo vivo de tudo que foi, é e ainda será. No centro do salão principal, havia um espelho gigante, sustentado por correntes presas ao teto. O vidro estava rachado, mas ainda refletia. Quando olhei, não vi meu rosto. Vi cenas, datas, pessoas. E no canto superior, um número que mudava, rapidamente, uma contagem regressiva. Ela parava sempre em 24 de dezembro de 2025, às 18h, a mesma data do aviso no livro. Foi nesse momento que o espelho brilhou intensamente. Me cegou por segundos, e quando minha visão retornou, eu não estava mais na torre. Estava em uma cidade, mas completamente diferente de tudo que já vi. As ruas estavam vazias. O céu era de um vermelho opaco, e o ar parecia elétrico, com partículas douradas flutuando lentamente. Vi pessoas correndo, mas em silêncio,
como se o som tivesse sido desligado do mundo. Vi um prédio com um relógio gigante marcando paz 18. E assim que o ponteiro chegou ali, o céu se rompeu. Não como uma tempestade, não com trovões ou relâmpagos. Ele quebrou, como vidro estilhaçando. Atrás dele havia algo, um espaço escuro, cheio de olhos, milhares, todos me encarando. Voltei para o espelho da torre com um grito preso na garganta. E mais uma vez, a voz. Você viu. Agora deve dizer. Prepare o caminho. Os sinais não são metáforas. Dezembro será literal. Fui lançada de volta ao meu corpo com violência. Acordei na cama, com marcas vermelhas nos braços, como se algo tivesse me segurado. Minha garganta estava seca. Meus olhos ardiam. Mas eu me lembrava de tudo, com cada detalhe, gravado como fogo na pele. Desde então, a torre não apareceu novamente, mas eu a sinto. Às vezes, quando fecho os olhos, ouço os sinos dela ecoando de muito longe, como se estivessem me chamando de novo, me preparando para retornar. A partir daquele dia, comecei a escrever tudo, cada detalhe, cada símbolo. Comecei a gravar a contagem regressiva com exatidão, observando o céu, anotando variações no clima, notícias de distúrbios eletromagnéticos e até sonhos que outras pessoas começaram a relatar nas redes. Não sou a única. Tenho certeza disso. Há mais como eu. E algo está conectando todos nós. O tempo está sendo acelerado. E a torre vai me chamar de novo. Quando isso acontecer, eu sei. Será a última vez. Porque da próxima, eu não volto mais igual. A reunião secreta e o aviso cifrado. Nos dias que se seguiram à última visão da torre, minha vida se tornou uma sequência de sinais, coincidências e inquietações. Eu mal dormia. E quando dormia, acordava com frases prontas na mente, como se alguém estivesse me ditando pensamentos durante a noite. Comecei a evitá-las, tentando viver normalmente, mas tudo conspirava para me puxar de volta. Foi nessa época que recebi uma mensagem anônima. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava no meu quarto, com o caderno onde escrevia os sinais sempre ao lado da cama. O celular vibrou com uma notificação do Telegram. Um número sem identificação, sem foto, sem nome. A mensagem dizia: Você também está vendo a torre? Vá até o antigo galpão da estação ferroviária, a 0300. Leve apenas o necessário. O tempo está sendo encurtado. Fiquei paralisada. Não havia como aquela pessoa saber. Nunca contei a ninguém sobre a torre. E ainda assim, a frase exata da voz da visão. O tempo está sendo encurtado. O local mencionado ficava a algumas quadras de onde moro. Era um prédio antigo, desativado há anos. Um lugar que, antes, eu jamais ousaria entrar de madrugada. Mas dessa vez, era como se tudo dentro de mim dissesse que eu precisava ir, como se fosse parte de algo muito maior. Fui. Vesti uma jaqueta grossa, levei um pequeno caderno com anotações e saí escondida, como se estivesse sendo observada. E talvez estivesse mesmo. Cheguei às 2h56. O galpão estava parcialmente aberto. As tábuas estalavam com o vento. Havia uma única vela acesa no fundo, lançando sombras oscilantes nas paredes de tijolos envelhecidos. Ali, encontrei outras 5 pessoas. Eles me olharam como se já me esperassem. Cada um deles segurava um objeto. Um diário, um crucifixo com inscrições estranhas, uma pequena ampulheta, uma rosa murcha e um vidro com água escura. Quando entrei, uma mulher se levantou, alta, magra, olhos fundos. Se apresentou como irmã Eloá. Você viu a torre? Perguntou. Eu apenas assenti, e ela continuou. Ela chama os marcados. Os que sonham com o que vem antes que aconteça. Os que sentem quando os véus se rasgam. Nós temos nos encontrado desde março,
quando os primeiros começaram a sonhar com dezembro. Não somos profetas, somos sensores do que se aproxima. Começaram a mostrar seus relatos, gravuras, cartas de outras pessoas que haviam recebido visões semelhantes, e todas apontavam para a mesma data, 24 de dezembro de 2025. E mais, todas falavam da torre, da quebra do céu e de um número que aparecia com frequência. Quetzalcoatl. Eloá explicou. O 454 não é um número angelical como as redes dizem. Ele marca um ciclo final de revelação. 4 ciclos, 4 selos, 4 sinais. O último será aberto no dia 24, às 18h, quando os céus se romperem. Disseram que a torre é um eco de uma construção espiritual, presente em muitas culturas antigas, desde Babilônia até civilizações que sequer são reconhecidas oficialmente. Uma biblioteca viva, onde os eventos do fim são preservados em código. E o espelho que vi? Um tipo de oráculo de eventos proféticos, chamado de vidro do olhar final. Fiquei em silêncio, ouvindo. Tudo fazia sentido. Medonhamente, fazia sentido. No final do encontro, Eloá me deu um envelope, selado com cera preta. Disse para abrir apenas quando voltasse para casa, e que ali dentro estaria a próxima chave. Abri assim que tranquei a porta do meu quarto. Dentro, um papel dobrado muitas vezes e uma anotação. Deserto de Vozes, dia 13 de dezembro, 3 aires da madrugada. O papel tinha um símbolo no canto, o mesmo que aparecia na capa do livro amaldiçoado. Um círculo com uma cruz, distorcida. Comecei a pesquisar por Deserto de Vozes online e não achei nada. Nada oficial, pelo menos. Mas em fóruns obscuros, encontrei um padrão. Várias pessoas do mundo todo relatavam sonhos com esse lugar. Um deserto sem fim, onde o vento carrega vozes humanas, mas nunca se sabe de onde elas vêm. Um lugar onde o tempo não avança, e onde, segundo eles, se ouve o som do que ainda não aconteceu. Anotei a data. Faltavam poucos dias, e eu sabia que seria puxada para esse lugar, de uma forma ou de outra. Mas antes disso, precisei me preparar. Comecei a estudar antigos textos, apócrifos, livros de visões místicas e até registros de pessoas que afirmavam ter contato com entidades durante o sono profundo. Tudo indicava que estávamos diante de um tempo-condição, um momento que, uma vez alcançado, muda a linha do tempo para sempre. Mas uma última coisa me deixou sem dormir. Quando fui revisar o papel que Eloá me deu, percebi que ele tinha marcas d'água quase invisíveis. Coloquei sob a luz do abajur, e lá estava. Quando o céu rachar, não olhe para trás. A jornada ao deserto de Vozes. Na noite de 12 de dezembro, não consegui pregar os olhos. O papel ainda estava comigo, agora dobrado ao lado da cama, como uma espécie de amuleto ou sentença. Eu sabia que, de alguma forma, seria levada até aquele lugar, o tal deserto de Vozes. Já não era uma questão de escolha. Era como se a realidade ao meu redor estivesse sendo curvada, empurrando-me inexoravelmente para essa experiência. Às 2h55 da madrugada do dia 13, ouvi novamente aquele som metálico no quarto, como se uma vibração passasse pelo espelho, o mesmo espelho da visão. Desta vez, porém, ele não mostrava reflexo. Era uma tela escura e líquida, como se um abismo estivesse à espreita do outro lado. Fechei os olhos por um instante. Quando os abri, já não estava mais no meu quarto. Estava em pé, em um lugar completamente árido. O chão era uma mistura de areia e cinzas. O céu não era azul, nem negro. Era cinza como papel queimado, sem sol, sem estrelas, sem direção. E o mais assustador, não havia som algum, nem do vento, nem dos meus próprios passos. Eu abria a boca para gritar, mas nenhum ruído saía. O deserto era interminável, e ao longe, pequenas figuras caminhavam. Não sei porquê, mas não consegui ir até elas. Era como se o tempo aqui estivesse em fragmentos,
e cada movimento meu fosse puxado por 1000 forças opostas. A areia se movia como se respirasse. E então percebi. As vozes começaram, mas não era som como estamos acostumados. Era uma transmissão mental, como se alguém estivesse encostando uma memória na minha mente. Vozes que falavam em diferentes idiomas. Algumas sussurravam o meu nome. Outras repetiam datas, números, advertências. Fuja de dezembro. O que foi selado será solto. Prepare-se para o ruído branco. 444. 3 dias antes, 3 dias depois. Comecei a caminhar. Cada passo exigia concentração extrema. Não havia sombra, nem marcas no chão. Então não sabia se estava avançando ou girando em círculos. Até que vi algo no horizonte. Uma estrutura negra, semelhante a um obelisco torto, com inscrições girando em sua base. Estava parcialmente enterrado na areia, mas brilhava como se estivesse úmido. E então percebi. Era o mesmo símbolo do papel, o círculo com a cruz distorcida. Toquei o obelisco. Imediatamente uma força me puxou para trás. Meu corpo caiu de costas como se o tempo tivesse se reiniciado. Quando abri os olhos, estava em minha cama. O relógio marcava 3h33 da manhã. O tempo real havia passado, exatos 33 minutos. Mas para mim, parecia que estive no deserto por horas, talvez dias. Fui correndo ao caderno e anotei tudo. As frases, o obelisco, as vozes. Meus dedos tremiam. Não era um sonho. Minha roupa ainda tinha areia grudada, e no pulso esquerdo havia uma marca em vermelho, como uma queimadura em forma de espiral. Mas o mais estranho foi o cheiro. Um cheiro que ficou no quarto por horas. Algo entre ferro oxidado e madeira, queimada. No dia seguinte, me tranquei em casa. Senti que não podia mais ignorar. Comecei a montar um mapa de tudo. Datas, sinais, frases repetidas. E ali, percebi que o número 444 tinha mais do que simbolismo. Era um marcador temporal. 44 horas antes do dia 24 de dezembro. É exatamente 6 de dezembro, às 12. A primeira mudança ocorreria ali. E 444 horas depois do dia 24, seria 12 de janeiro, ao meio-dia. O que muitos antigos textos chamam de a última manhã das primeiras coisas. Comecei a escrever tudo isso num diário digital criptografado. Era perigoso demais manter isso só no papel. E foi aí que recebi outro e-mail anônimo, com um vídeo anexado. O título do vídeo? Registro de voz do deserto. 6 de dezembro. 12. Abri com medo. O vídeo mostrava uma câmera amadora, filmando um céu completamente limpo. Até que, de repente, o céu começava a tremular, como se estivesse sendo comprimido por dentro. E então, um som indescritível, um ruído agudo, profundo e distorcido, que fazia a tela vibrar. No fim do vídeo, apenas uma frase em áudio sintetizado. Ele rasgará o véu. Não pisquem. Fechei o vídeo com o coração disparado. O arquivo era datado do futuro. Isso mesmo. A data de criação do vídeo, segundo as propriedades do arquivo, era 6 de dezembro de 2025, às 12. Algo, ou alguém, estava me enviando arquivos do tempo que ainda não aconteceu. Pela primeira vez, pensei que pudesse estar enlouquecendo. Mas não era loucura. Era como se eu estivesse sendo avisada para algo que já foi decidido, mas que poucos conseguem sentir chegando. As noites seguintes foram repletas de sinais. As luzes do meu quarto piscavam às 3h44. Os relógios da casa paravam por minutos. Sons metálicos no encanamento. Sons de passos. Mesmo quando eu estava sozinha. E todas as mensagens pareciam convergir para a mesma ideia. A torre não é um aviso. É um relógio. E ele está chegando ao fim de sua contagem. A torre que gira no céu. Depois do vídeo, meu sono acabou. Não dormi mais como antes. E mesmo nos momentos em que fechava os olhos,
Era como se uma segunda realidade continuasse operando por trás das pálpebras. Era nesse espaço, entre o descanso e o delírio, que a torre começou a aparecer. Na primeira noite, ela era apenas uma sombra cilíndrica flutuando acima do horizonte do meu quarto, quase invisível. Mas a cada madrugada que passava, a imagem tornava-se mais nítida. Ela girava lentamente no céu, como se estivesse suspensa entre o tempo e o espaço, sem base, sem origem. Apenas girava, como um ponteiro de relógio em câmera lenta, marcando uma contagem que ninguém mais parecia notar. A sensação era que o mundo todo estava caminhando em direção a um marco silencioso, algo tão profundamente escondido que nem as autoridades, nem a mídia, nem os cientistas ousavam tocar no assunto. Mas a torre sabia, e quem a via jamais voltava a ser o mesmo. No 8º dia após minha visita ao deserto de vozes, acordei com o som da televisão ligada, algo que jamais faço. Ela estava no canal 7, mostrando uma transmissão estática, sem áudio. Apenas ruído branco e, por um breve momento, a silhueta da torre girando atrás da interferência. Corri para desligar. Quando olhei para o relógio, eram exatamente 4h44. Essa hora me assombrava, e logo percebi que não era coincidência. O número 444 se tornou uma espécie de código, um alerta repetido, uma sequência impressa, em sonhos, barulhos, números de protocolo, até mesmo no recibo de um café que comprei num dia qualquer. 4h44. Nessa mesma semana recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Por alguns segundos, só ouvi respiração. Depois, uma voz extremamente baixa disse: "A torre gira para revelar, não para esconder." A ligação caiu. Meus olhos lacrimejaram. A voz... Eu não conseguia explicar, mas soava como a minha própria voz. Envelhecida. Como se eu mesma, de algum tempo futuro, estivesse me ligando de volta para me avisar. Era o tipo de loucura que ninguém acreditaria. Mas naquele momento, já não me preocupava mais com o que era crível. Eu só queria entender o que estava por vir. Na noite seguinte, a torre apareceu novamente. Mas desta vez, havia algo diferente. Ela parecia mais próxima, mais sólida. Sua superfície não era metálica, mas feita de um material negro, ondulante, como óleo congelado. E agora, seus movimentos estavam marcados por sons graves, quase imperceptíveis, como se a própria atmosfera estivesse se dobrando ao seu redor. Foi aí que percebi um padrão. A torre girava exatamente uma vez a cada 444 segundos. Fiz as contas. Era um ciclo constante. Um giro completo, a cada 7 minutos e 24 segundos. Um relógio celestial. Um marcador de uma realidade além da nossa. A pergunta que não saía da minha cabeça era: o que vai acontecer quando a torre completar sua última rotação? E então, eu vi algo assustador. Uma madrugada, enquanto observava do meu quintal, a torre parou por um segundo, e nesse exato instante, o céu todo brilhou em tons de vermelho e púrpura, como se uma fenda estivesse sendo aberta. Vi silhuetas distantes no firmamento, formas humanas suspensas, como se estivessem presas em véus translúcidos. Algumas tentavam gritar. Outras pareciam em paz, mas todas estavam presas, imóveis, girando ao redor da torre. Entendi naquele momento. Elas eram testemunhas, seres que haviam visto a torre antes do tempo, talvez mensageiros, talvez almas presas entre dimensões, como se estivessem pagando um preço por saber demais. E eu estava me tornando uma delas. A última evidência que me tirou qualquer dúvida sobre a realidade da torre foi um e-mail que recebi da irmã Eloa, uma mulher que eu não conhecia, ou achava que não conhecia. A mensagem era curta. Você se lembra do que viu em 2017, mas o mundo te fez esquecer. A torre está girando novamente.
Entre em contato. Precisamos conversar antes do 10º giro. Aquilo me deu um choque. 2017. Um ano difícil da minha vida. Tive um colapso emocional após um sonho perturbador, que me levou a sessões de terapia e medicamentos. Sempre achei que fosse apenas um episódio de ansiedade extrema. Mas agora, tudo fazia sentido. Eu havia visto a torre antes. E alguém, ou algo, havia me feito esquecer. Corri ao meu diário antigo, escrito à mão naquela época. E lá, em uma página marcada por um borrão de lágrimas secas, li: a torre gira, o céu se fecha. Ouça os que estão presos. Eles gritam sem som, mas gritam. Eu vi, mas não posso lembrar. Fiquei sem ar. A torre não era uma novidade. Ela era um ciclo. Um marcador que retorna em tempos decisivos da humanidade, como em Babel, como nos dias de Noé, como nos períodos que antecederam grandes quedas. Comecei a compreender que dezembro de 2025 não seria o início de algo, seria o fim de uma contagem. E a torre apenas alertava os poucos que ainda podiam mudar de rota. Mas mudar para onde? O aviso das sombras silenciosas. Depois daquela noite em que a torre parou e o céu se iluminou em tons de vermelho e púrpura, algo dentro de mim mudou. Eu já não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo, apesar de parecer que o mundo ao meu redor continuava sua rotina sem perceber nada. A torre girava a cada 444 segundos, e o tempo parecia se comprimir à minha volta. Naquela semana, comecei a notar algo novo. Sombras. Não sombras comuns, mas figuras longas e escuras que se moviam rapidamente pelo canto do meu olho, desaparecendo quando eu tentava olhar diretamente. Elas pareciam observar, vigiar, como se fossem mensageiras, de um aviso que ainda não podia compreender completamente. Um dia, no metrô, uma dessas sombras deslizou pela plataforma em silêncio absoluto, tocando os passageiros como uma brisa fria que ninguém parecia sentir. Eu fui o único que a percebeu, e meu coração disparou. Era como se essas sombras estivessem tentando me dizer algo, um último alerta antes do que quer que estivesse por vir. Eu me senti cada vez mais isolada. As pessoas ao meu redor não percebiam o que eu via, nem ouviam os sussurros que ecoavam em minha mente quando essas sombras passavam. Mas eu sabia que não podia recuar. À medida que os dias se aproximavam de dezembro, as sombras começaram a se tornar mais ousadas. Em casa, a luz piscava, e elas apareciam refletidas nas paredes, escuras e distorcidas. Uma noite, uma sombra sussurrou meu nome, claro e forte. E uma sensação gelada percorreu minha espinha. Entendi que a torre não era apenas um marcador, nem um relógio cósmico. Ela era um portal. Um ponto de interseção entre nosso mundo e algo além, algo que tentava atravessar. As sombras eram os guardiões desse limiar, avisando os poucos que podiam ver. Eu me sentia parte de um segredo que pesava mais do que a própria existência. O tempo corria contra mim. Eu tinha pouco mais de um mês até dezembro, e a sensação era que o mundo inteiro caminhava para um precipício invisível. Mas o que aconteceria quando a torre completasse seu ciclo final? Seríamos arrastados para um novo mundo? Ou consumidos por uma escuridão eterna? Eu estava prestes a descobrir, custasse o que custasse, a noite em que o céu chorou fogo. Nos dias que seguiram, a tensão se tornou quase palpável no ar. O frio parecia se aprofundar, mesmo quando o sol ainda brilhava. A torre continuava seu giro lento e implacável, sua presença tornando-se quase uma sombra permanente em minha mente. E as sombras, aquelas figuras silenciosas que apenas eu podia ver, começaram a aparecer com mais frequência, mais próximas. Na véspera do 12º giro, a noite que eu jamais esquecerei, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. Eu estava no quintal, olhando para a torre negra que agora se mostrava em toda a sua monstruosidade, girando com um brilho sinistro. De repente, o céu acima começou a mudar. Uma nuvem vermelha se espalhou rapidamente, como se o próprio firmamento estivesse pegando fogo.
Era um vermelho profundo, com manchas de laranja e amarelo, como chamas que dançavam em câmera lenta. Foi então que o céu começou a chorar. Gotas de fogo caíam silenciosamente, iluminando a noite com pequenos incêndios onde tocavam o solo. A fumaça subia em espirais que pareciam dançar com o ritmo da torre. O som que veio junto com esse fenômeno não era natural. Era um gemido grave. Um lamento que parecia ecoar das profundezas da terra. Ou talvez de algum lugar além do céu. Eu tentei chamar por ajuda, mas minha voz falhou. Nenhum telefone funcionava. A eletricidade nas casas vizinhas desapareceu, mergulhando a vizinhança em uma escuridão cortada apenas pelo fogo celestial. Durante horas fiquei ali, imóvel, assistindo o céu sangrar. A torre parou de girar por um instante. E naquele silêncio absoluto, percebi uma figura se formar entre as chamas. Uma silhueta alta, envolta em uma capa negra, com olhos brilhando como brasas. Ela me olhou diretamente, e em minha mente, ouvi uma única frase. Está chegando. Prepare-se. Quando a torre retomou seu giro, o fogo no céu se extinguiu tão rapidamente quanto surgiu. A energia voltou, as luzes acenderam, e o mundo parecia voltar ao normal. Mas nada seria o mesmo para mim. Essa noite foi um divisor de águas. A torre não era apenas um símbolo, era o herald do fim iminente. E eu havia sido escolhida para testemunhar e para avisar o despertar das vozes esquecidas. Nas horas e dias que se seguiram à noite do fogo celestial, o silêncio tomou conta de mim de uma maneira que parecia sufocante. Era como se, por dentro, um eco estivesse crescendo, vozes antigas, esquecidas, clamando para serem ouvidas. Durante minhas longas vigílias, comecei a perceber que não estava sozinha. Vozes sussurravam em cantos esquecidos da minha mente, palavras desconexas que lentamente ganhavam sentido. Não eram palavras de medo, mas de aviso. Uma linguagem ancestral que parecia reverberar da própria terra. Certa madrugada, ao acordar em meio a um sonho vívido, vi rostos surgindo nas sombras do quarto. Figuras que pareciam homens e mulheres de épocas passadas. Eles falavam sem mover os lábios, enviando mensagens diretas ao meu espírito. O tempo está curto, o ciclo está para fechar. Prepare-se para o que a torre revelará. Essas vozes não eram hostis, mas carregavam um peso enorme de urgência. Era como se eles fossem os guardiões de um segredo que a humanidade havia perdido há muito tempo. Um segredo enterrado nas profundezas da história, mas prestes a ser desenterrado. Comecei a registrar tudo, tentando decifrar cada fragmento daquela comunicação espiritual. Sabia que precisava preparar a mim mesma e a quem mais pudesse ouvir para a tempestade que estava se aproximando. Essas vozes, aquelas entidades, pareciam lembrar que o mundo atravessava um portal e que a torre girava para abrir esse caminho. Minha missão, enfim, começava a se revelar, não apenas testemunhar, mas guiar, o despertar das vozes esquecidas. Nas horas e dias que se seguiram à noite do fogo celestial, o silêncio tomou conta de mim de uma maneira que parecia sufocante. Era como se, por dentro, um eco estivesse crescendo. Vozes antigas, esquecidas, clamando para serem ouvidas. Durante minhas longas vigílias, comecei a perceber que não estava sozinha. Vozes sussurravam em cantos esquecidos da minha mente, palavras desconexas que lentamente ganhavam sentido. Não eram palavras de medo, mas de aviso. Uma linguagem ancestral, que parecia reverberar da própria terra. Certa madrugada, ao acordar em meio a um sonho vívido, vi rostos surgindo nas sombras do quarto. Figuras que pareciam homens e mulheres de épocas passadas. Eles falavam sem mover os lábios, enviando mensagens diretas ao meu espírito. O tempo está curto, o ciclo está para fechar. Prepare-se para o que a torre revelará. Essas vozes não eram hostis, mas carregavam um peso enorme de urgência. Era como se eles fossem os guardiões de um segredo que a humanidade havia perdido há muito tempo. Um segredo enterrado nas profundezas da história, mas prestes a ser desenterrado.
comecei a registrar tudo, tentando decifrar cada fragmento daquela comunicação espiritual. Sabia que precisava preparar a mim mesma e a quem mais pudesse ouvir para a tempestade que estava se aproximando. Essas vozes, aquelas entidades, pareciam lembrar que o mundo atravessava um portal e que a torre girava para abrir esse caminho. Minha missão, enfim, começava a se revelar. Não apenas testemunhar, mas guiar. Se você sentiu alguma coisa enquanto escutava essa história, se alguma sombra ou sussurro tocou seu coração, não fique em silêncio. Comente aqui de onde você está assistindo e que hora é para você agora. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam estar alertas e inscreva-se para que possamos juntos desvendar o que ainda está por vir. Agora, lembre-se, embora o futuro pareça assustador, não estamos sozinhos. Há sempre luz na escuridão e juntos podemos encontrar o caminho.